Bom dia a todos. Bom dia. Só um minutinho que nós temos um procedimento de filmagem, então a partir do momento que ela começar, daí nós... Eu achei que já Fazemos. tivesse. Tá já. Então, vou ajustar aqui. Acho que sim, outro, né? Ele Tá um pouquinho corporadinho. Não sei se é disso que você está. Não, é só um alinhamento, mas acho que é O isso. pessoal Né? mexe. Então, é prova didática da área ou matéria Ciências Jurídicas RP 14, na sala 348, bloco D, início às 8 horas, na presença do candidato Tiago Ribeiro Pereira e da banca examinadora formada pelos professores Ana Maria Dursky Silva Burco, Arli Pinto da Silva e Tieme Silvestre Neto. Bom dia. Por gentileza, me assinar a ata aqui para você. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu sou o professor Tiago Ribeiro Pereira. Falarei hoje com vocês aqui sobre recuperação de empresas. Então, pessoal, tendo em vista a amplitude do tema, recuperação de empresas, falaremos nesta aula mais especificamente sobre recuperação judicial de empresas. Muito bem. O
da recuperação judicial de empresas era conhecido na legislação anterior como o Instituto da Concordata. Face à mudança legislativa no ano de 2005, esse instituto passou a ser chamado de recuperação de empresas. Qual a finalidade desse instituto? Segundo André Luiz Santa Cruz Ramos, é permitir a recuperação dos empresários individuais e das sociedades empresárias em crise, em reconhecimento da função social da empresa, em homenagem ao princípio da preservação da empresa. Então, sempre que uma empresa estiver enfrentando uma situação de crise, o instituto que a legislação permite para preservar a empresa é a recuperação judicial. Esse instituto, ele visa a preservação da empresa, a função social da empresa, que nada mais é do que a manutenção da empresa, como uma forma de garantir o trabalho e os créditos daqueles credores que estão na lista da empresa. Então, esse é o objetivo da recuperação judicial de empresa. Qual a viabilidade desse instituto? Por que ele é viável? Ele é importante para a economia, para os negócios, principalmente para os credores, para os trabalhadores, e também é na questão do porte econômico. Então, essa é uma das razões que esse instituto é viável. Não bastasse isso, é necessário que o empresário, o devedor, ele cumpra alguns requisitos para que possa pleitear a recuperação judicial. Quais são esses requisitos? O artigo 48 da Lei de Falências estabelece um rol taxativo. O primeiro deles é que esse empresário seja um empresário individual ou uma sociedade empresária. É importante registrar aqui que a Lei de Falências, ela veda a aplicação desse instituto às sociedades de economia mista e às empresas públicas e a outras pessoas jurídicas, como as cooperativas, e dentre outras. Sendo esse o primeiro requisito, o empresário individual, sociedade empresária, o empresário deve, pelo menos, estar em exercício no mínimo há 2 anos. Ou seja, se for um empresário individual ou uma sociedade empresária que está em exercício há 1 ano ou há 1 ano e alguns meses, não há possibilidade, em caso de crise econômica, de estar requerendo esse instituto para a preservação da empresa. Fora esse segundo requisito, a lei também exige um terceiro requisito, que diz que não pode ter sido falido, e se já foi falido deve estar reabilitado. Ou seja, aquele empresário que enfrentou a crise econômica, que já conseguiu, já passou, já se submeteu a um processo de falência, ele deve estar reabilitado para poder pedir novamente a recuperação judicial da sua empresa. Também não pode ter obtido a recuperação judicial nos últimos 5 anos. Esse é o quarto requisito. Os sócios, administrador ou pessoa que integrem esse quadro dessa empresa que encontra enfrentando a crise econômica não podem ter registro por crime falimentar. São esses os 5 requisitos que a lei de recuperação de empresas de falência exige para que seja pleiteado, futuro processo de recuperação judicial. E dando sequência à nossa aula, passaremos para a análise dos quais créditos
que estão sujeitos à recuperação judicial. Mais uma vez, a lei estabelece um rol e a lei diz que todos os créditos vencidos e não vencidos até a data do pedido. Mas também a lei vai adiante. Ela diz que não se sujeitam os bens objetos de propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, promessa de venda de imóvel, a venda com reserva de domínio. E nesse caso, o bem tem que ficar na empresa no prazo de até 180 dias, conforme a exigência do artigo 6º do parágrafo 4º da Lei de Falências. Existem vários meios para que o empresário devedor possa pedir a recuperação judicial. A lei de recuperação de empresas de falência, ela estabelece 26 meios. Os mais comuns, na prática, são a concessão de prazo para pagamento das obrigações vincendas e vencidas. As operações societárias também são bastante comuns no mundo prático, no dia a dia do empresário, que é a cisão, a incorporação, a fusão, a transformação de sociedade ou a constituição de subsidiário integral. Um outro meio também bastante comum é o aumento do capital social, o arrendamento do estabelecimento empresarial. Outro meio também bastante comum, levando-se em consideração que um dos maiores fatores que levam uma empresa à crise é o seu passivo trabalhista. Então, um meio bastante comum é a redução do salário, de jornada ou a compensação de horários. Como foi dito anteriormente, são 26 meios previstos na Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Optamos aqui nessa aula por abordar os mais comuns, que são esses que eu acabei de explicar e mencionar. E vamos adiante. A lei também exige alguns requisitos processuais para que haja a admissibilidade da recuperação judicial. Esses requisitos processuais também são taxativos. O primeiro deles é a exposição da situação patrimonial e razões da crise econômico-financeira. Ou seja, o empresário que estiver enfrentando uma crise econômico-financeira deve procurar um suporte jurídico por meio de uma consultoria jurídica, por meio de um profissional habilitado, um advogado. E o advogado, que é o profissional que vai realizar esse pedido perante a justiça, ele deve deixar claro a situação patrimonial da empresa e as razões da crise econômica. Também deve estar presente o requisito das demonstrações contábeis dos últimos 3 exercícios e uma especial para o pedido. Deve haver uma demonstração especial para o pedido. As relações dos credores é fundamental, porque se o empresário está em situação de crise, é sinal que há débitos. E se há débitos, existem credores que possuem esses direitos. Então é fundamental a relação de credores. A gente sabe que uma empresa não existe sem a mão de obra. Então é importantíssimo a relação de empregados. A certidão de regularidade obtida no registro de empresas também deve estar presente. Se está em crise,
é fundamental os extratos de contas bancárias, certidões de protestos e relação de todas as ações judiciais. Então esses são os requisitos que a lei exige para que seja feito pedido o processamento da recuperação judicial de empresas. Feito esse pedido pelo advogado, pelo escritório de advocacia, uma consultoria jurídica, a primeira medida que o juiz, que o Estado que está analisando esse processo vai tomar, está prevista no artigo 51 da Lei de Falências. O juiz tomará as seguintes medidas: preenchidos aqueles requisitos lá da petição inicial, o juiz recebe a petição inicial e nomeará um administrador judicial. Diferentemente da falência, aqui o devedor continua na administração da empresa, mas mesmo assim o legislador estabeleceu que o juiz irá nomear um administrador judicial. O segundo passo a ser tomado pelo juiz é determinar a suspensão das execuções contra o devedor. Todas aquelas ações, aquelas execuções que estão cobrando créditos contra o devedor irão ser suspensas. O juiz também determinará a apresentação de contas demonstrativas mensais. Essa é a terceira etapa a ser tomada pelo juiz. A intimação do Ministério Público, das fazendas públicas dos estados, municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Essa é a quarta etapa que o juiz vai tomar no seu despacho de processamento. A expedição do edital para publicação em órgão oficial com resumo do pedido, relação de credores e advertência acerca dos prazos para a habilitação dos créditos. Então, irá ser publicado um edital, cujo objeto terá o resumo do pedido, a relação dos credores e os prazos para a habilitação dos créditos. E na sequência, a lei também estabelece sobre os créditos, sobre a verificação dos créditos, uma previsão lá no artigo 7º da Lei de Falências. Feito o pedido, ocorrendo o despacho de processamento, sendo publicado o edital, os credores terão um prazo de 15 dias para apresentar ao administrador as suas habilitações e divergências. Então, os credores têm esse prazo de 15 dias. Decorrido essa fase anterior, esse prazo, será concedido um prazo de 45 dias para que o administrador, aquele administrador que foi nomeado pelo juiz lá do despacho do processamento, publique um novo edital com uma relação atualizada. Por fim, será concedido um prazo de 10 dias para que os credores e o Ministério Público apresentem as suas impugnações que acharem devidas, pertinentes ao juiz. Vencida essa etapa aqui da verificação dos créditos, nós passaremos para a nova etapa prevista na lei e de suma importância, de grande relevância, que é o plano de recuperação judicial. Esse plano está previsto no artigo 53 da Lei de Falências e ele prevê alguns requisitos que serão indispensáveis para o processo de recuperação judicial. Quais são esses requisitos?
qual o prazo para a apresentação desse plano? O devedor tem um prazo de 60 dias para apresentar esse plano de recuperação. Esse plano, segundo a lei, deverá ser elaborado por profissionais capacitados na área, e ele também deve ter alguns requisitos. O primeiro requisito desse plano é a discriminação dos meios de recuperação. Ou seja, o devedor terá que elaborar, o devedor, o empresário individual, a sociedade empresária, deverá elaborar uma discriminação de quais os meios que serão utilizados para a recuperação. Esse requisito é uma previsão lá do artigo 50 da Lei de Falências. O segundo requisito é a demonstração de sua viabilidade econômica. Também é indispensável, o devedor empresário deve apresentar esse requisito. Um terceiro requisito é o laudo de avaliação dos bens do ativo. É importante também que esse requisito seja apresentado, eles são indispensáveis. É importante deixar claro aqui nessa aula que esses requisitos são indispensáveis. Também deve estar presente nesse plano um prazo de 1 ano para o pagamento dos créditos trabalhistas e de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido. Então não pode ultrapassar esse prazo de 1 ano, e dentro desse prazo de 1 ano não pode estar previsto crédito de outras espécies, senão créditos trabalhistas e de acidente de trabalho vencidos. Importante a gente prestar atenção nesse detalhe, que eles devem ser vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Outro requisito também que deve constar no plano de recuperação é que não pode prever um prazo superior a 30 dias para o pagamento de até 5 salários mínimos de trabalhadores vencidos até os 3 últimos meses anteriores ao pedido. Então, esses requisitos aqui, eles são indispensáveis para o processo de recuperação de empresas. Vamos adiante. Bom, qualquer credor poderá manifestar objeção ao plano de recuperação de empresas, mais especificamente aqui da recuperação judicial. Esse é um ponto importante que na sequência a gente vai tratar dele sobre um outro tópico. Podem ser apresentados planos alternativos pelo credor, são previsões lá do artigo 56, do artigo 55 da Lei de Falências. E caso esse plano seja rejeitado, o juiz decretará a falência da empresa, ou seja, daquele empresário individual ou da sociedade empresária. Interessante também esse tópico, será abordado numa próxima aula sobre recuperação extrajudicial, é que não ocorrerá a hipótese de decretação de falência na recuperação extrajudicial, mas isso estou comentando aqui com vocês a título de curiosidade, e será abordado numa próxima aula que falaremos sobre recuperação extrajudicial. Superadas todas essas etapas do processo de recuperação judicial, analisada a situação de crise do empresário, analisada a viabilidade dessa recuperação, que é muito mais viável para a sociedade, em atendimento à nossa ordem jurídica, ao nosso ordenamento constitucional, que hoje se fala muito, em princípio, da função social da empresa. Estudar essa viabilidade, entendimento desse princípio,
que é muito mais viável para a sociedade ter uma empresa em funcionamento do que ter uma empresa em falência, o que, consequentemente, sem sombra de dúvidas, gerará uma grande desestabilização no setor de empregos, no setor da economia. Superado essas etapas, analisado os requisitos, feito o pedido, recuperação judicial, ocorrendo o despacho de processamento, apresentado o plano de recuperação, ocorre a fase da concessão da recuperação judicial. E o que é essa fase? Como que ela funciona? Eu vou explicar a vocês. Quando não há objeção no plano de recuperação judicial, ocorre essa concessão da recuperação judicial. Na recuperação judicial de empresas, é o juiz que vai proceder a essa concessão por meio de uma decisão judicial. Então, o plano sem objeção dá ensejo à recuperação judicial, uma previsão do artigo 58 da Lei de Falências. O plano de recuperação judicial implica na anulação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeito. O que esse requisito quer dizer? Essa anulação dos créditos anteriores. Surge uma nova obrigação do devedor com o credor, do devedor empresário com aqueles credores, com aquele rol que a lei prevê de credores. E todos estão sujeitos e obrigados a cumprir aquilo que restou estabelecido no plano de recuperação judicial. É importante destacar aqui um tópico do direito processual, mas que também está previsto na lei, que contra a decisão que concede a recuperação judicial cabe o recurso de agravo. Uma previsão também lá do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Falências. E dentro também ainda desse panorama da concessão da recuperação judicial, tem mais um item que fala que o devedor terá o prazo de 2 anos após a concessão da recuperação judicial para cumprir todas as obrigações previstas no plano. O artigo 61 da Lei de Falências. É o prazo que o legislador estabeleceu para que seja cumprida as obrigações. É um prazo, nós sabemos, que dentro do mundo prático, do dia a dia do empresário, do dia a dia da empresa, é um prazo curto para que o devedor consiga se restabelecer. Mas esse é o prazo que a lei estabeleceu para o cumprimento das obrigações. E na sequência, dando continuidade na aula, após todas essas etapas do pedido, da análise de crise, do pedido, do processamento, do despacho, da concessão, chegamos à etapa de encerramento do processo de recuperação judicial. Como que se dá essa fase? Essa fase ocorre da seguinte forma: cumpridas todas as obrigações do plano, o juiz decretará o encerramento da recuperação judicial e determinará as seguintes situações. Uma previsão também no artigo 63 da Lei de Falências. E quais são essas determinações que o juiz tomará? A primeira delas é o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial. A segunda é a apuração do saldo das custas processuais. São aquelas despesas que o devedor deverá pagar em razão do pedido que foi feito ao judiciário para recuperar a sua empresa. No prazo de 15 dias, a apuração do relatório do administrador sobre a execução do plano. O administrador deve apresentar ao juiz um relatório contendo as especificações da execução do plano do devedor. Ocorre também, por consequência, se foram cumpridas todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial, a dissolução do comitê de credores
e exoneração do administrador judicial, visto que não há mais motivos para a existência desse comitê se foram cumpridas, se a empresa se estabeleceu e está apta a novamente atuar no mercado, na prática da mercância. Por fim, ocorre uma comunicação a registro de empresas, visto que ocorre uma anotação que a empresa se encontra em recuperação judicial, e quando ela cumpre todas essas etapas, as obrigações previstas no plano, é fundamental que haja essa comunicação ao registro de empresas. Então, é assim que funciona o encerramento do processo de recuperação judicial. Cumpridas essas obrigações pelo devedor, o juiz tomará essas medidas aqui relacionadas e explicadas a vocês. E continuamos na aula, ainda falando sobre o processo de recuperação judicial de empresas. Falaremos, por fim, sobre uma última hipótese, um último tópico que está previsto dentro da Lei de Recuperação da Empresa e Falência, que é a convolução da recuperação judicial em falência. Dentro da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, há um título, um item que fala sobre falência, que fala sobre recuperação de empresas, a judicial e a extrajudicial, e dentro desse contexto que a lei aborda sobre a recuperação judicial de empresas, também há a previsão da convolução da recuperação judicial em falência. E o que é essa convolução? Eu vou explicar também a vocês. Essa convolução, ela seria uma mudança, uma transformação do processo de recuperação judicial em falência. E quando que isso ocorre? Por que isso ocorre? Como a lei também consegue mecanismos para que o empresário individual, para que a sociedade empresária se recupere, ela também estabelece algumas consequências em caso de não cumprimento desses requisitos estabelecidos lá no plano de recuperação. Descumpridas as obrigações do plano durante o prazo de 2 anos, ocorrerá a convolução da recuperação judicial em falência. É uma previsão do artigo 61 do parágrafo 1º da Lei de Falências. Então, conforme eu já expliquei a vocês, existe aquele prazo de recuperação que contém um rol enumerado de obrigações que o devedor deve cumprir. Esse plano de recuperação tem o prazo de 2 anos. E em caso de descumprimento dessas obrigações, ocorrerá a conversão da recuperação judicial em falência. E quais são essas hipóteses? A Lei de Recuperação de Empresas também prevê essas hipóteses. Elas estão lá no artigo 73. São 3 hipóteses. Ocorrerá a convolução da recuperação judicial em falência, conforme o artigo 73, aqui já mencionado. Deliberação da Assembleia Geral de Credores, ou seja, a Assembleia Geral de Credores irá deliberar sobre o assunto e chegará à conclusão de que é o caso de converter esse processo de recuperação judicial em um processo de falência da empresa, daquele empresário individual ou da sociedade empresária. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a rejeição do plano de recuperação. Caso esse plano seja rejeitado pelos credores da empresa ou pelo juiz, ocorrerá essa conversão, essa transformação ou convolução, como o legislador utiliza, da recuperação judicial em falência. Segunda hipótese. A terceira hipótese é o descumprimento das obrigações previstas no plano de recuperação. Essa terceira hipótese ela é mais comum na prática, porque todo plano que estabelece obrigações e deveres é passível de descumprimento. Então,
o seu empresário já está numa situação de crise, já está enfrentando dificuldades, é muito comum que ele acabe vindo a incidir aqui nessa terceira hipótese, descumprindo as obrigações previstas no plano de recuperação judicial. Basicamente, o processo de recuperação judicial terá este trâmite. A grosso modo, o empresário, a título de explicação aqui a vocês, o empresário enfrenta uma situação de crise econômica. Em atendimento ao princípio da função social da empresa, o legislador estabeleceu a recuperação de empresas com o intuito de preservá-la, a atividade empresarial, a empresa, bem como dar uma garantia, dar uma proteção aos empregados, aos credores, à situação econômica. Será feito o pedido, né, para o profissional habilitado, para o advogado, cumpre aqueles requisitos, o juiz irá fazer um despacho, analisando a situação, será determinada a apresentação será determinada a habilitação, publicação de edital, apresentação de plano de recuperação de empresas, né, no prazo de 2 anos, e cumpridas as obrigações, né, encerra-se esse processo de recuperação judicial. Em caso de descumprimento do plano, ocorrerá a falência, será convertido o processo de recuperação judicial em falência. As referências utilizadas aqui nessa aula é a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, a Lei 11.101 de 2005, uma obra básica aqui de Direito Empresarial do André Luiz Santa Cruz Ramos. Nesta aula falamos sobre recuperação judicial de empresas. Face à amplitude do tema, em uma próxima aula trataremos sobre a recuperação extrajudicial de empresas. Trataremos também sobre a recuperação judicial especial, visto que hoje foi falado sobre a recuperação judicial geral. Eu deixarei aqui para vocês alguns exercícios que serão realizados a título de fixação do conteúdo e permitirão maior compreensão da matéria que foi abordada aqui hoje. São exercícios que fazem parte da avaliação parcial da disciplina e são 4 questões com valor de 1 ponto cada uma e terão o tempo de 1 aula para serem resolvidos. Então, pessoal, a aula é basicamente isso, a aula sobre recuperação judicial de empresas. Nos veremos na próxima aula, na qual trataremos sobre recuperação extrajudicial de empresas. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Pensaram? Perguntas? Professor, já viu alguma pergunta? Professora? Muito obrigada pela participação. Obrigado, professor. Prazer. Obrigado. Obrigada. Professor, prazer, viu? Sempre um prazer, viu?